É uma vida de guerra mesmo, irmão, de batalha, de enfrentar gigantes, né? Senhor, nós te apresentamos o teu filho. Sabemos da guerra, da batalha que ele enfrenta cada dia. As ligações que ele recebe, as mensagens pelo WhatsApp, são mensagens, Senhor, ó Deus, que ele precisa estar bem espiritualmente e direcionado pelo Senhor para conseguir resolver tantos problemas. Mas nós te louvamos porque o Senhor está com ele, com a sua esposa, com seus filhos, e nós te pedimos, usa ele nesta noite aqui na tua casa, que ele seja instrumento do Senhor para falar a tua santa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Digam comigo, deputado Eli Borges, fique à vontade em nosso meio, fala a casa da bênção, também é a sua igreja. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glorificado seja para sempre o nome de Jesus. Inicialmente eu quero ler a Bíblia, fique de pé por favor. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículos 1 ao 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. E então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jesleita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Todavia, diga, todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Podeis assentar. Eu sempre que tenho guerras grandes, eu faço isso, e eu tenho 3 guerras que eu tenho que resolver. Uma delas é porque estamos no Plano Nacional de Educação, um projeto para 10 anos, e a guerra é muito grande sobre o Plano Nacional de Educação. Tínhamos 12 membros, pastor Carlos, e Deus foi misericordioso e numa luta muito grande, que Deus me deu a graça de comandar essa luta, nós conseguimos ir para 18 votos de 34, mas o comando do plano na comissão especial é da esquerda, porém o relator é presbiteriano. Então orem para que tenhamos um plano, e tem muita coisa envolvida, inclusive as escolas confessionais, e é uma série de coisas, a Agenda 2030 da ONU, que não vão conseguir, mas eles ficam desejosos de acabar com a família judaico-patriarcal, com a liberdade religiosa, porque na cabeça dos doutrinadores ideológicos são as duas forças que seguram a onda ideológica do mundo. E o Plano Nacional de Educação é o púlpito que eles querem, né? Falar para crianças, falar para os seus filhos, falar para os seus netos. É tantas coisas, pastor Carlos, eu vim para pregar, mas eu vou preparar um material de todas as propostas vencidas ali com muita guerra, portanto, ore. Por essas 3 coisas eu quero pedir, quem pode fazer 1 minuto de oração, 1 minuto de oração durante toda a semana, Deus sabe o que é. Uma eu revelei, a outra são coisas que eu
não pretendo aqui revelar. Quem pode fazer 1 minuto de oração durante uma semana? Levante a mão. Agora, com a mão levantada, eu já vou pagando essa conta. Deus, aqueles que vão orar 1 minuto por dia durante uma semana, isso é intercessão. Isso é doação de um tempo que este teu servo pediu. Portanto, meu Deus, visite cada um com a tua bênção e com a recompensa. Amém. Queridos, outro sim, a minha profunda gratidão ao missionário Carlos, um pastor zeloso, e me colocar no púlpito é um gesto de confiança, mas é um amigo histórico, ele, seu irmão em Gurupi, e eu tenho toda a responsabilidade de ser pastor nesta hora que eu estou pregando. Que Deus te abençoe, missionário, que Deus abençoe sua família, toda a igreja. Queridos, as mães, meus parabéns, né? Vamos que no fim Deus abençoe. Então vamos no início. As mamães, levante as mãos aí, por favor. Parabéns, que Deus te abençoe. Não deixe acabar com o Dia das Mães, tá? Nos ajude nesta luta. Querem acabar com isso, mas não vão conseguir, não. Queridos, nós estamos diante de um tema que eu considero extremamente importante pelo significado que ele tem e pelos personagens envolvidos nesse tema. Nós temos como personagens envolvidos diretamente no texto a figura de Davi, conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, o suave em salmos e o guerreiro valente. Através da espada dele, ele venceu o gigante, ele venceu o urso e ele venceu o leão. Nunca na história de qualquer guerreiro do Velho Testamento, alguém duelou contra 3 inimigos e os venceu como Davi o fez. Davi é um dos personagens, indiretamente nós temos Aquis, rei dos filisteus, e indiretamente nós temos toda a família de Davi e os 600 homens que o seguiam. Eles eram moradores da cidade de Ziclag, cidade que foi dada pelos filisteus para que Davi e seus familiares e os familiares de seus guerreiros pudessem morar. A priori, Davi era ungido do Senhor. Deus o escolhera no meio de seus irmãos. E ele reinaria sobre todo Israel. E as guerras que ele, Davi, deveria fazer eram as guerras do Senhor. Porque ele tinha uma convocação de Deus na condição de filho rejeitado de Jessé, para que ele pudesse comandar os milhares e milhões do Senhor. Mas antes de entrar aqui nesse texto, você observa que Davi faz 3 legalidades no mundo espiritual. E ele, em fazendo essas 3 legalidades, ele abre uma brecha para a destruição da sua família, para a destruição do seu patrimônio
e para a destruição da sua reputação. A primeira legalidade de Davi está no capítulo 27. Ele, fugindo de Saul, vai para a terra dos filisteus, e agora ele era o guerreiro mais importante de Aquis, nação inimiga de Israel, que ele comandava os filisteus, tipologicamente falando dos inimigos de rotina ou dos inimigos próximos. A bem da verdade, Davi no capítulo 27, você observa que ele está meio desviado. Ele começa a fazer guerras contra nações que Deus ainda não havia determinado que ele guerreasse. Mas na sua necessidade excessiva de alimentar 600 guerreiros e familiares, e no seu desejo excessivo de agradar o rei dos filisteus, ele agora começa a fazer guerras que Deus não convocara para tal. Não sei por que razões, talvez ele estivesse em crise de fé porque ele era ungido, talvez por falta de um líder espiritual, porque Samuel já havia morrido, ou talvez pela demora até que chegasse o dia que Deus o colocaria para comandar sobre Israel, porque ele ainda era perseguido de Saul. E ele fazia guerras que não deveria fazer. A segunda legalidade de Davi é que ele, convocado por Aquis, vai fazer a decisiva guerra contra a nação de Israel. E agora ele, Davi, se coloca de prontidão para guerrear contra a nação que um dia Deus o convocara para ele comandar. E quando você analisa esse texto, é interessante, porque esta foi a guerra em que Saul morreria, abrindo espaço para ele. E então, ele vai guerrear uma outra guerra que Deus não chamou ele para guerrear. E criar uma animosidade com os anciãos de Israel, que mesmo à distância, sabia que ele era ungido e sabiam que ele seria o sucessor de Saul. Queridos, a terceira legalidade de Davi é porque ele abandona a sua família e ele vai para a guerra, como disse que Deus não convocara. E ele abre a terceira legalidade porque ele abandona as suas mulheres, os seus filhos, em uma convocação que não era de Deus. E é interessante que nós observamos que esta guerra desenvolvida pelos amalequitas, lá no capítulo 27, ele havia provocado os amalequitas. Abrindo um parêntese diante desse contexto da palavra, se esforce, mas não abra legalidade para que o diabo entre na sua família e a destrua. Não abra legalidade para que o diabo entre no seu patrimônio e o destrua. Não abra legalidade para que o diabo entre na tua reputação e o destrua. E em quarto lugar, você não precisa de Aquis, rei dos filisteus, para ser vitorioso.
em trocadilhos. Você não precisa dos favores do inferno para vencer as batalhas e os duelos da vida. Você não precisa dos favores dos inimigos de Deus, que pedem a sua rendição todo dia, para que você chegue aonde Deus projetou para que você projetasse ou chegasse. Olhe para mim, eu vou lhe dizer uma coisa linda aqui. Deus projetou a sua vida. Deus tem um projeto com você. Você é como flecha na mão de um guerreiro valente que mira um alvo. E você pode, estando na presença do Deus que Ele projetou, que Ele ungiu, você vai chegar aonde Ele determinou que você chegasse. Eu estava ouvindo aqui a história do irmão que me antecedeu, e eu me lembrava, missionário Carlos, que ainda jovem, eu orei a Deus dizendo: Deus, eu quero trabalhar no Banco do Brasil. Me lembro do local e do dia. E um dia teve um concurso passou-se uns meses, e teve um concurso em Araguaína, 5.000 concorrentes. E eu disse: eu vou fazer essa prova de maneira diferente do jeito que crente faz. E eu fui jejuando para fazer a prova. E as pessoas comiam chocolate, chupavam balinha, e eu em jejum. Na hora da prova eu virei um muro assim e disse: Deus, eu preciso de passar no Banco do Brasil. Eu sou teu servo. A maioria aqui pode até saber mais do que eu, mas tem uma diferença: eu sou teu servo e eu preciso de passar. Quando eu entrei naquela sala, alguém olhou para mim e disse: esse aqui vai passar. Eu disse: profetizou? Será? Eu não sei. E eu comecei a responder a prova, e um camarada do meu lado colando o tempo todo. Quando eu voltei para Guaraí, eram 35 pessoas que tinham feito um ônibus velho, e toda a resposta que eles falavam, várias delas a minha tinham sido diferente. E no velho modelo do crente meio desviado, eu comecei a reclamar, dizendo: Deus, aonde está eu? Eu não orei, eu não jejuei, e agora parece que eu não acertei muito. Mas um dia, alguém me ligou 1 mês, 2 meses depois, disse: Eli, um colega meu do Baza chamado Carvalho, parabéns, porque você passou no concurso do bebê. Eu digo: bebê? Eu não sei o que é bebê, eu nunca bebi. Eu pensei que era um concurso de bebida. Eu nunca bebi. Ele disse: bebê. Eu digo: eu não bebi, rapaz, tu está brincando comigo. Ele disse: você passou no concurso do Banco do Brasil. E apenas você do Guaraí passou. Deus havia me projetado. E eu estava dentro do projeto. Deus havia projetado Davi para reinar sobre Israel. E ele fugiu do projeto. Ele abriu espaço para o diabo. Ele abriu legalidade. E Deus teve que intervir usando os príncipes dos filisteus, dizendo: esse homem não pode guerrear conosco. Vamos que ele fica do outro lado. Aqui
faz ele voltar para Ziclag. 3 dias depois ele chega em Ziclag. Imagino que já à distância ele via que a fumaça subia. E chegando lá, olha o quadro existencial de um guerreiro valente que abriu legalidade. Em primeiro lugar, a cidade tinha sido toda queimada. Imagine você chegar na sua casa e já na esquina alguém diz: a sua casa foi toda queimada. A sua geladeira, o seu fogão. Não tem nada lá, só monturo. E essa notícia alcançou 600 guerreiros. Todos perceberam que toda a cidade estava queimada. Em segundo lugar, alguém disse, talvez alguém que ficou ali, não sei por que razões. Disse Davi, levaram as suas mulheres, os seus filhos, e as mulheres e filhos dos 600 guerreiros valentes. Davi sabia que aqueles 600 guerreiros não eram qualquer guerreiros, eram encrenqueiros, eram valentes. E eu chamo para os nossos dias dizendo, imagine se alguém disser para você que você perdeu a sua família. Quantas pessoas, pastor Carlos, está perdendo os filhos para as drogas, para o álcool. Quantos maridos estão perdendo esposas. Quantas esposas estão perdendo maridos. Esta geração virtual, quanta gente está dentro da mesma casa, mas de fato todos estão perdidos atrás desse aparelho. Davi perdeu a sua família. Em terceiro lugar, Davi perdeu todo o dinheiro que ele tinha arrecadado nas guerras. A sua subsistência era esse homem que se rendia assim. E é interessante que eles choravam. Você já viu meninos chorar e esconder o choro e fica soluçando? Sem dinheiro, sem família, sem casa para morar. Esse era o quadro de Davi, e ele vai mais longe, a Bíblia diz. E Davi muito se angustiou. Depois das 3 coisas aqui, eles pegaram pedras para matar Davi. Ele olha para a direita e para a esquerda, e ele sabia que ele não estava lidando com guerreiros
medrosos, ele sabia que ele não estava lidando com qualquer homem, ele sabia que ele estava lidando com homens que tinham coragem para apedrejá-lo. E a Bíblia diz que Davi se angustiou. A angústia é um estado da alma. A angústia é um quadro depressivo. A angústia é quando a paz vai embora pela crise existencial. Queridos, nós observamos uma coisa interessante aqui. É que Davi, agora, estava em crise. E Deus estava olhando para ele. Como se dissesse: Davi, você não venceu o gigante, Davi. Davi, você não venceu o urso. Davi, você não venceu o leão. Observe que até o versículo 6, na parte A, Deus olhava para Davi desse jeito, olha. E aí, guerreiro, vai ficar depressivo? E aí, guerreiro, vai chorar esta derrota? A Bíblia diz que Deus estava em silêncio com Davi. E aqui eu vou abrir um parêntese de Deus para você. Deus, Ele até pode, nos favores da graça, porque graça é favor imerecido, ter misericórdia de você, quando você não oferece uma reação do jeito que a Bíblia manda. Ele pode até ter misericórdia, Ele pode até te alcançar, mas não fique com esta mania não, porque o caminho de Deus operar na tua vida é quando você se ergue na presença dEle, para viver um tempo grandioso de adorador, de homem que se posiciona. Nós temos muitos crentes vivendo com oxigênio alheio. Pastor, ora por mim. Irmã, ora por mim. Mas Deus te espera no altar da adoração. Deus te espera no altar da oração. Deus te espera no altar da fé. Deus te aguarda para dizer: venha viver a experiência de guerreiro vitorioso na minha presença. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, por causa da sua família. Mas observe uma coisa, diga assim: retomada. Diga retomada. Recomeço. Resiliência. Lá no exército, eu nunca... Quem já participou aqui do exército, aqui, ficou um ano servindo, levante a mão. Tem um lá. Ainda bem que você não está na Ucrânia e na Rússia, né, meu irmão? Só tem um aqui. Lá no exército, o nome é meia volta, vou ver. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão do capítulo, versículo 6. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Diga assim: Davi, sem a sua família, diga isso, sem a sua família, sem os seus bens, cidade queimada, sentado em um monturo, um torrão queimado, resolveu, decidiu reagir. Diga reagir. Sabe o que é isso, irmão? É aquela mesma história do filho pródigo, que ele estava lá, chiqueiro de porcos, bolotas de porco, era uma agonia tremenda ali, passando fome, porque nem as bolotas ele podia alimentar. E em algum momento daquela crise existencial, sabe o que aconteceu?
E o filho pródigo, olhando para si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui passando fome. Diga, a primeira coisa que ele fez foi uma reflexão. Diga reflexão. Diga reflexão. Participe, reflexão. A segunda coisa que ele fez, tomou uma decisão. Diga, ele tomou uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei assim e assim. A terceira coisa que ele fez, enquanto ele está na reflexão, enquanto ele está na decisão, ele continuava do mesmo jeito, mas teve um momento que ele teve atitude de levantar. Diga atitude. E ele se levantou. É aí que Deus espera você. Deus te espera quando você tem a atitude de se posicionar. Diga se posicione. Diga se posicione. Aí Deus olhou para Davi e disse: esse é o Davi. Olha, isso é lindo, irmãos. Esse momento é muito lindo. Mais ou menos Deus disse: esse é o Davi que eu ungi. Esse é o Davi que eu projetei. Esse é o Davi que eu quero. Aleluia. Esse é o Davi que eu estou esperando. Olhe para mim. Em que lugar da tua vida você vai parar? Sentado em um monturo de torrão queimado, dizendo: não tem mais jeito, acabou, é o fim. Ou como aquele filho pródigo. Deus espera que você reaja. Olha o versículo aqui. Tem outra versão que diz: Davi se reanimou. Diga reanimou. Esforçou no Senhor seu Deus. Mas vamos conversar. Eu acho que deixa eu ver o horário aqui. Tá, eu já estou. Queridos, você acha fácil? Porque até aqui Davi não sabia. Preste atenção nesse texto. Até aqui Davi não sabia que os amalequitas, que tinham levado as suas mulheres e os seus filhos, Davi não sabia se eles estavam vivos ou mortos. Davi não sabia se o ouro e a prata que ele tinha estavam na mão dos amalequitas. Davi não sabia que o seu maior patrimônio estava comprometido ou não. Mas no meio da crise, diga, no meio da crise, mesmo sem ter noção do que tinha acontecido, ele se reanimou no Senhor seu Deus. Oi, o guerreiro, o matador de leão, o matador de gigante, o matador de urso, agora se levantou de novo. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus espera de você? É que você se levante. Levante para guerrear, levante para desafiar, levante para vencer. E quando se você se levantar, Deus que está com os braços cruzados vai dizer: agora eu estou com você na batalha, eu estou com você na guerra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo para você: levante, levante. Você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser derrotado. Levante. Você não nasceu para morrer agora. Você nasceu para viver. Oi, o Deus do milagre está lhe dizendo isso.
Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. E às vezes eu choro, eu sou um chorão quando eu me lembro do que Deus é capaz de fazer. Olha o versículo 7. E disse Davi a Abiatar, um sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me, peço aqui o éfode. Sabe o que? Vestimentas sacerdotais. Ele vira aqui adorador. Ele vira adorador de novo. E até aqui, ele ainda não sabia o que tinha acontecido com a sua família e com seus bens. Mas ele vira adorador. Irmão, um homem que adora na adversidade, ele é forte. E olha o que diz o versículo de número 7. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou o Senhor. Segunda coisa, Davi começou a falar com Deus de novo. Lá no 27 ele não orava mais, ele não jejuava mais, ele fazia guerra que Deus não queria, diante de Aquis, que estava lá na guerra. Ele não queria saber da sua nação, ele não estava guerreando as guerras de Deus, e agora Deus precisava de que ele viesse para a presença dele de novo, porque naquela guerra que ia acontecer, Saul morreria, e era o momento de Davi. Irmão, eu digo, o diabo é Satanás mesmo. Porque aquela era a guerra decisiva na vida de Davi. Aquela era a guerra que tudo para abrir o caminho dele reinar aconteceria. E foi exatamente ali, quando a bênção estava chegando, que quase que ele perde a bênção. Vamos lá, estou terminando. Davi agora ele ora. Terceira coisa, Deus que estava assim com ele, abre os braços e conversa com ele e disse: Deus, sim, Davi, você está de pé agora. Você parou de chorar naquele monturo. Você me adora e agora você fala comigo. Tem as vestes sacerdotais. Agora eu vou te responder, pode falar. Aí ele disse: Deus disse: estou aqui, fale. Ele disse: perseguirei eu. Persegue. Vou alcançar. Vai. Você vai alcançar. E ele ficou alegre. Deus disse: mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Você vai alcançar e vai trazer todo mundo de volta. Eu não deixei matar ninguém. Mesmo você desviado, eu cuidei de você. Você vai trazer tudo de volta. O ouro, a prata, as mulheres de todos, os filhos. Porque eu, misericordiosamente, preservei aquilo que eu te entreguei. Quem pode glorificar o nome de Deus, glorifique. Davi agora ficou alegre, claro. Eu penso, pastor, se tivesse microfone, ele tinha subido no lugar e dito: oi, jogue a pedra fora. E ele começa a ver as pedras caindo. Já imaginou todo mundo com pedra na mão? Isso foi muito rápido, da cena da pedra na mão até ele falar. Todos jogaram pedra no chão. Ele disse: Deus falou comigo de novo. Ninguém morreu. Ninguém roubou o ouro e vai ficar com o ouro. Deus mandou ir atrás. E eles saíram, 200 não aguentou, 400 foi. E aqui eu acho lindo, para terminar essa palavra, na história de Davi. Davi não dava brecha para o inimigo. Você pode ver que Davi, pelo que eu entendi aqui, ele viaja a noite toda. Olha, tinha 3 dias de viagem. Teve aquele incidente.
E quando ele soube que era para ir atrás, ele era realmente determinado. Ele viaja a noite toda e no crepúsculo do dia, ele alcança os amalequitas e ele entra em guerra com eles o dia todo, até a tarde. E ele traz de volta a sua família, a família dos 600 homens, o ouro, a prata e ainda ouro e prata que os amalequitas haviam tirado de outros lugares. Ele saiu ali para buscar a sua família, o que tinha. Ele voltou com a família e ele voltou mais rico para dar presente para os anciãos e Deus o colocar para reinar sobre Israel. Fique de pé, por favor. Diga assim para alguém que está do seu lado: atitude que muda. Atitude que muda. Vou terminar com uma história minha mesmo, pastor. 17 anos. Sabe o que eu decidi? Decidi ir para Goiânia para desviar. E Deus olhou para mim e disse: eu vou fazer desse rebelde o líder da mocidade de Porangatu. Era mais ou menos, era a maior mocidade que tinha em toda aquela região. E eu disse para o pastor, ganhei no voto. Era o segundo presidente de Deus, falou comigo que o segundo é o presidente. Ele teve mais de 130 votos, eu tive de 15, parece, mas era o segundo. Mas eu vou para sair do emprego, ia desviar em Goiânia, queria cair no mundão, meu pai crente, minha mãe. Subi numa torre, Deus falou comigo: se tu fores para aquele lugar, eu me levantarei contra ti. Mas se tu ficares, em ti vai queimar fogo do meu espírito. E aí você já sabe o que eu fiz, né? Eu não ia me levantar contra Deus, eu reagi para ser alguém que ficasse na presença dEle. Deus estava esperando. Irmãos, quando eu reagi, olha, eu não tenho tempo para contar o que Deus fez naquele ano, mas foi coisa maior do que você imagina. Sabe por quê? Porque quando você se levanta e fica na presença de Deus, Ele te projetou. Você é um alvo de Deus, você é um projeto de Deus, você é uma flecha de Deus, e Ele vai te lançar para aquilo que Ele projetou na tua vida, e o diabo não vai tomar a tua bênção, os inimigos não vão tomar a tua bênção, e você vai chegar lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria cantar a primeira estrofe, e depois vocês cantam os hinos bonitos, porque Ele vive. Olhe para mim, diga assim: Jesus está vivo. Diga assim para alguém: Jesus está vivo. Davi estava vendo Aquis. E Deus disse: para de olhar para Aquis, olha para mim. Fui eu que te ungi, rapaz. A tua vitória é comigo, não é com Aquis. Deus está dizendo: a tua vitória não é com aqueles que são inimigos de Deus, a tua vitória é com Deus, é com o teu Cristo que morreu e ressuscitou, é com a ação do Espírito Santo na tua vida. Eu acho que isso, não sei qual é o tom. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Chama na cantina. Porque Ele temor não há. Mas eu vencer. Levante a tua mão para o céu. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Uma salva de palmas para o Rei Jesus. Sabe o que o Espírito de Deus mandou reforçar?
tua vitória não está nas mãos dos inimigos de Deus. A tua vitória está nas mãos de Jesus. Uma salva de palmas para Ele. No tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle, Ele vai fazer você chegar aonde Ele te prometeu. Glória a Deus.